Graça e paz, Igreja do Senhor. Mais uma vez, é motivo de grande alegria podermos estar aqui para cultuarmos a esse Deus maravilhoso, grandioso, que tem feito por nós grandes coisas, da qual nós devemos reconhecer. Como foi falado aqui, nós vivemos em tempos difíceis, onde nós temos sofrido por conta de muitas coisas, principalmente por conta desse vírus que nos assola, e nós temos sofrido por muitas coisas. Mas eu creio que no nome de Jesus nós iremos vencer a todas essas dificuldades, todas essas tribulações da qual nós estamos passando. E no final de tudo, nós iremos reconhecer o grande propósito de Deus nas nossas vidas. E nós vamos experimentar de dias maravilhosos na presença do Senhor. Como foi falado aqui no início, hoje é um dia especial. Hoje é um dia do qual nós estamos homenageando as nossas mães. Na realidade, esse dia de homenagem é para ser todos os dias, porque ter mãe é algo especial, ter mãe é algo maravilhoso, e nós precisamos estar homenageando as nossas mães constantemente, por aquilo que elas têm feito em nossas vidas, né? Nos educou, que nos fez aprender muitas coisas, que nos ensinou a comer, que nos ensinou a andar, que nos banhou, que nos ensinou a nos vestir, tantas coisas, né? Que nós vamos formando ao passar do tempo por conta do cuidado de nossas mães. Daí nós temos que entender que nós devemos homenagear as nossas mães todos os dias, os nossos pais, todos os dias, né? Honrar pai e mãe, isso é mandamento bíblico. E eu quero aqui, desde já, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, agradecer a Deus porque 70%, vamos dizer assim, da minha essência é por causa da minha mãe. Né? Por aquilo que eu aprendi dela, aquilo que eu sou reflete aquilo que ela é. 30% eu posso dizer que está em meio ao que eu aprendi na minha vida, na minha lida, né? Quando nós somos levados a viver a nossa vida em carreira solo, vamos dizer assim, né? Ou então, os ensinamentos do meu pai. Aí você pergunta, mas por que somente esse percentual pequeno para o seu pai? É porque o meu convívio mais estava ligado para minha mãe, e daí eu quero dizer que grande parte daquilo que eu sou vem da minha mãe. A nossa natureza se parece, nossas almas são gêmeas, vamos dizer assim, tá? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, e eu peço que Deus a abençoe, que fortaleça, que Deus possa dar vida, saúde, tranquilidade no seu coração, para que ela tenha estabilidade emocional para passar por tudo isso, sabendo que em Jesus Cristo ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E essas palavras, tá? Eu quero deixar para todas as demais mães que também hoje têm a felicidade de serem homenageadas pelos seus filhos. Que Deus abençoe cada mãe que faz parte da nossa igreja, aquelas que estão ligadas indiretamente conosco, tá? Todas as mães da qual nós temos mantido contato através das redes sociais, né? Os nossos familiares, as mães da qual nós conhecemos das demais igrejas que nós já passamos, né? Nós temos tido nesses últimos dias, estamos tendo, né, a participação de muitas pessoas de Capanema, e eu louvo a Deus
pela vida de todos aqueles de Capanema. Estamos orando constante pela vida de vocês, por conta do momento que vocês estão passando em Capanema, tá? Vamos crer que Deus é maior e nele nós vamos vencer todas essas dificuldades, esses problemas, essas tribulações da qual nós estamos passando, tá? Louvo a Deus por todos que fazem parte da igreja de Capanema, pelas nossas irmãs, os nossos irmãos daqui também da igreja de Itaituba. Eu louvo a Deus por isso. Ontem tivemos um dia maravilhoso, onde os homens saíram para entregar lembranças para as mães, da qual a igreja estava ali direcionando essas lembranças para todas as mamães daqui da igreja, né? E nós montamos um grupo de 10 homens, e ali eles saíram na missão de entregar essas lembranças, e foi muito bom, né? Nós vimos as fotos, e eu louvo a Deus pela vida de cada mamãe, tá? E eu tenho dito, como eu falei essa manhã, que o coração da mãe, ele sente mais e sofre mais por conta das situações que aflige a sua vida, como também a vida dos filhos. A mãe sofre por causa do filho. A mãe sofre por causa da ameaça para com os filhos, né? Independente da idade do filho, independente de onde ele esteja, da situação que ele esteja, a mãe sofre. Mesmo que o filho não esteja passando por dificuldades, mesmo que o filho não esteja em perigo, a mãe sofre por causa da distância, né? Então, esta palavra de hoje aqui, eu quero dedicar às mães. É uma palavra de Deus aos corações de todas as mamães. É uma palavra também que serve para todos os corações. E o título dessa mensagem é Resistindo em Tempos Difíceis, né? Não precisa falar no momento que nós estamos passando. São tantas as dificuldades, né? O que nós temos que atentar, e eu gosto de frisar, é que mesmo em meio à pandemia, ao Covid-19 que tem aí feito vítimas no mundo todo, tá? Nós temos uma vida que segue e nós temos outras dificuldades, nós temos outros problemas de relacionamento nos casais, casamentos que estão sendo fragilizados, outros destruídos, né? Filhos que se desencaminham por conta de algum problema, né? Uma enfermidade que surge no seio dos membros da família, e isso traz preocupação, isso traz uma tensão, um sofrimento, porque até nos dias de hoje os hospitais estão superlotados e não podem atender aqueles que estão com urgência de atendimento, que aqueles que são vítimas do Covid-19. Imagine daqueles outros que estão a perecer por conta de outras enfermidades, né? Então, são tantas outras dificuldades, tantas outras tribulações que nós enfrentamos, e nós precisamos do cuidado de Deus na nossa vida, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 32 a 39. Vamos meditar nessas palavras. Hebreus, capítulo 10, do 32 ao 39, e essas palavras vai exatamente falar aos nossos corações aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos vencer em meio a tempos difíceis, né? Hebreus 10, do 32 até o 39, a palavra de Deus diz assim: Lembre-se dos dias passados, quando depois que vocês forem iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Ou em outros, vocês se tornaram co-participantes daqueles
que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a recompensa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, nos dá a alegria de podermos entender a Tua palavra. E assim, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos perseverar, Senhor, no nome de Jesus, diante daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos seguir de fé em fé, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Fala, Pai, aos corações. Abençoa, Pai, a cada mamãe. Abençoa, Pai, a cada coração que está essa noite nos acompanhando, Pai. E desde já eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua bondade, pela Tua grande misericórdia, Senhor, o Teu poder em nossas vidas. Abençoa, Pai, a todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, essa palavra que nós lemos, ela nos fala de perseguições, ela nos fala de lutas, ela nos fala do povo de Deus, que sempre foram perseguidos, desde o dia em que anunciaram a sua fé em Cristo Jesus. Grande perseguição se levantou contra o povo de Deus, quando assim professaram a sua fé em Cristo Jesus. Essa perseguição se acentuou mais ainda depois da morte de Cristo. E quando ele foi ressuscitado, ele apareceu para os discípulos e ali houve um derramamento do Espírito Santo e logo depois disso o Senhor foi assunto aos céus. E a partir de então, quando se começou a se estabelecer a Igreja de Cristo, houve grande perseguição, que todos os cristãos foram dispersos por todas aquelas regiões, mas essa dispersação tinha um propósito, porque o nome do Senhor ia ser pregado em outras localidades mais distantes. Havia um propósito, mas havia perseguição. Havia um propósito de Deus, mas havia o sofrimento daquelas pessoas. Eles eram perseguidos e eram martirizados. Nesse momento aqui, dessa passagem, essa luta é evidenciada por conta dessa perseguição, desse martírio do qual eles sofriam. A carta de Hebreus, ela data de mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E estudos apontam que, se realmente esta data da qual foi redigida essa carta, que não tem um autor ao certo, uns dizem que era Paulo, outros dizem que eram outras pessoas, Apolo, que tinha redigido essa carta, não importa o autor, mas se a data estiver certa, que ela for escrita 60 anos após a morte de Jesus Cristo, ela se dá exatamente durante o império de Nero, que empreendeu grande perseguição aos cristãos. E o fato, vamos dizer assim, culminante do império de Nero, é exatamente quando ele toca fogo em parte de Roma e coloca a culpa nos cristãos.
e manda perseguir e prender os cristãos, né, para que eles fossem devorados pelas feras. Então imagine só o que aquele povo sofria. Diante desse sofrimento aqui, o escritor da carta aos Hebreus nos dá encorajamento, mostra um encorajamento para que aquele povo prosseguisse, porque em meio àquela tribulação, em meio àquela perseguição, eles corriam um risco muito grande de desistir daquilo que eles eram. Porque a fé deles já havia sido anunciada em Cristo Jesus. Mas a perseguição era tamanha ao ponto deles desanimarem e quererem desistir de sua fé. Desistir por conta da perseguição. E aqui, nesses versículos do qual nós lemos aqui, o escritor da carta aos Hebreus incentiva para que eles pudessem continuar com aquela fé, para que eles pudessem continuar firmes em Cristo Jesus, porque era através dessa fidelidade, dessa perseverança, que eles iriam alcançar a vitória. Então, nestes versículos aqui, que nos fala da perseguição, do versículo 32 até o versículo 34, que ela vai detalhar um pouco acerca dessa perseguição, do que eles sofreram e o que eles tinham que fazer, né? A partir de então, o autor da carta aos Hebreus começa a instruir esse povo aqui, para que eles permanecessem firmes, para que assim eles pudessem vencer. Amados, ao ler esses versículos, ao ler praticamente a carta aos Hebreus toda, eu entendo que a nossa fidelidade a Cristo, ela nos faz resistir a toda e qualquer situação difícil. A nossa fidelidade a Cristo, ela nos faz resistir a toda e qualquer situação difícil. Eu não sei qual é o momento que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está passando. De uma coisa eu tenho certeza, que assim como a maioria está sofrendo por conta desse vírus que se alastra pelo mundo, eu tenho certeza que também o seu coração está apreensivo. Mas além disso, talvez você esteja sofrendo por outra coisa, não sei. Você sabe, Deus sabe. Mas eu quero dizer para você que a tua fidelidade, a tua perseverança em Cristo Jesus vai fazer você vencer a toda e qualquer dificuldade, no nome de Jesus. E ao ler Apocalipse 2:10, que nós lemos aqui no início, foi lido aqui no início, tá? Eu entendo que essa perseverança, essa fidelidade nos leva ao Senhor, a vencer em Cristo Jesus. Que nós não devemos, de maneira nenhuma, abrir mão da nossa fé. Nós devemos ser fiéis ao Senhor e nós alcançaremos a vitória no nome de Jesus. Então, amados, como é que nós podemos nos manter fiéis em tempos difíceis? E eu quero pensar aqui com você naquilo que o escritor nos fala. Ele nos diz, amados, que na dificuldade o fiel precisa confiar, conforme o versículo 35. Nós temos que confiar. Parte do versículo vai falar, portanto, não percam a confiança de vocês. Amados, em meio à dificuldade, nós não podemos perder a confiança. Nós não podemos perder a confiança em meio à dificuldade, amados.
Perder a confiança é ter a certeza da derrota. Quando você está em meio à dificuldade, você está lutando, você está tentando vencer, você está ali tentando se manter. Mas quando você perde a confiança, você declara a derrota na sua vida. E a Bíblia nos encoraja a vencer. Como? Como nós podemos vencer? E exatamente pensando neste versículo aqui, o que ele nos aponta são 3 maneiras que nós devemos nos manter fiel ao Senhor. Primeiramente, amados, tá? Primeiramente, a Bíblia nos encoraja a olhar a nossa trajetória de vida, o nosso passado. Quantas lutas nós já enfrentamos? Quantas dificuldades nós já enfrentamos no passado? Quantas lutas você já enfrentou? Coisas difíceis na sua vida, que depois de ter vencido a isso, você sentou e riu da vitória que Deus trouxe para a sua vida. Mas que durante a dificuldade você estava ali sofrendo, você estava ali chorando, você estava ali não sabendo o que fazer, talvez até pensando em algo pior. Mas Deus foi te dando saída, Deus foi mostrando como é que você deveria se comportar. E depois de ter passado pelas dificuldades, né, você senta e ri de tudo aquilo que você passou. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas dificuldades, grandes dificuldades você já passou na sua vida, você olhando para trás? Quantas coisas você recorda que te dá esse entendimento? Amados, entenda uma coisa. Se nós estamos hoje aqui, eu estou a pregar para você e você está a ouvir essa palavra aí hoje, é porque Deus tem te sustentado até então. Deus tem providenciado para que você se mantenha firme e forte. Deus tem te dado a vitória. No nome de Jesus, se é que a tua vida está em Cristo Jesus, Deus tem te dado a vitória. E se você não pertence a Cristo Jesus, amados, e você tem ainda vencido todas essas coisas, é porque Deus tem algo tremendo na sua vida, e você precisa entender que os livramentos que Deus tem te dado, é porque Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Mas de maneira nenhuma você pode pensar que você venceu por causa dos seus recursos, que você venceu por causa de uma outra coisa qualquer. Foi Deus que te deu a vitória. Foi Deus que te deu a vitória. E você tem que pensar nisso. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Outra coisa, nós temos que pensar em quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. Aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus alcançaram grande vitória, porque saíram das trevas para a maravilhosa luz, saíram da lama para a rocha, saíram da incerteza para a certeza, saíram do sofrimento para a alegria. E isso quem nos proporciona é Cristo Jesus. A vitória vem dele. É Ele que nos proporciona a vitória. Ele que nos proporciona a vitória. Então, nós temos que olhar para quem nós éramos e quem nós somos. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E volto a frisar, se há pessoas que ainda não tiveram uma decisão em Cristo Jesus, e essas pessoas talvez estejam resistindo diante daquilo que tem sofrido, primeiro é por causa do propósito, mas essas pessoas têm resistido, mas têm sofrido, porque a segurança que nós temos, a certeza que nós temos, quando nós estamos em Cristo Jesus, é que as dificuldades, elas vão vir, as tribulações, elas vão vir,
mas nós temos a certeza que em Cristo Jesus, no final, nós venceremos. Então, diante dessa pandemia, diante daquilo que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, o problema que você está vivendo na sua vida, amados, em Cristo Jesus, busca ao Senhor, medita naquilo que Ele tem para a sua vida e tenha certeza que no tempo dele você será vencedor, no nome de Jesus. A outra questão, amado, que a Bíblia nos direciona a ter esse entendimento, essa certeza no nosso coração, é quando nós olhamos para os heróis do passado, da Bíblia, todos aqueles homens que foram vitoriosos em Cristo Jesus. A carta dos Hebreus, no capítulo 11, nos mostra isso, que nós devemos olhar para aqueles que foram vitoriosos em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Lembro daquela passagem bíblica do qual o povo de Deus ainda no deserto precisava enfrentar outros povos. E era o povo de Deus, não tinha característica de lutador, não tinha característica de guerreiros, mas pela fé eles iriam vencer, porque quem lutaria por eles era Deus. Quando assim eles estivessem na presença de Deus, e Moisés sobe ao monte, e ali intercede pelo povo. E enquanto Moisés está intercedendo, o povo está vencendo. Quando Moisés baixava a guarda, o povo começava a perder. E assim, dessa mesma forma, nós temos que pensar nessas pessoas, nesses heróis do passado, que foi através do Deus poderoso, é através de Cristo Jesus que nós venceremos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 4:16. A palavra de Deus nos fala que nós devemos nos aproximar do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar em momentos oportunos, nos momentos de dificuldade. Nós temos que nos aproximar com confiança do trono da graça. Amados, essa palavra aqui, que nós não podemos perder a confiança, no hebraico, ela é a mesma palavra que está nesse outro versículo que nós lemos aqui, que nós temos que ter a confiança de nos aproximar do trono da graça. A confiança que nós temos que enfrentar as tribulações, as dificuldades, as lutas, nós temos que ter a confiança, a mesma confiança que nós nos aproximamos de Deus. Porque essa confiança nele é que vai nos dar a vitória. Mas, amados, tem um detalhe. Vamos ler Hebreus 10:19. A palavra de Deus diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amados, somente em Cristo Jesus, pelo seu sangue que fora vertido na cruz do Calvário, é que nós podemos dizer que nós nos aproximamos do trono da graça, onde Deus Pai, o Todo-Poderoso, está assentado, e que nele nós possamos ter a vitória. Nele nós possamos ter a vitória. Então, amados, saiba que as suas lutas, quem vence é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quando a sua confiança está nele, e essa mesma confiança você tem que ter diante das suas lutas. Portanto, não desanime, não perca a sua confiança, mas em Cristo Jesus tenha essa certeza que você, ao se aproximar com confiança do trono da graça, ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tá? E diante disso, nós iremos alcançar a recompensa, conforme diz Tiago 1:19. Tiago 1:12, perdão. Tiago 1:12, a palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança
aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vitória, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amados, quando nós perseveramos, confiantes em Deus, uma certeza nós temos da nossa salvação, da nossa vida eterna. E nós vamos ter do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que Ele tem nos prometido a partir de então, quando a nossa vida pertence a Ele, porque Ele toma conta de nós, Ele cuida de nós, porque é exatamente isso o que a palavra de Deus nos fala, que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós temos a certeza que ao nos aproximar de Deus, estar com Ele, confiar constantemente, nós vamos alcançar essa vitória, tá? E, portanto, a nossa fidelidade em Cristo vai nos fazer resistir diante das dificuldades. A carta dos Hebreus também nos fala, amados, que na dificuldade o fiel precisa perseverar. Versículo 36. Vocês precisam perseverar. É o que diz parte do versículo. A perseverança, amados, é uma luta constante. Perseverar é uma luta constante na qual você não pode baixar a guarda para o inimigo. No momento que você está ali na luta, você está perseverando. No momento que você baixa essa guarda, você abre brecha para que o inimigo te ataque. E você pode ser uma vítima na mão do inimigo. Portanto, você tem que perseverar. Mas o entendimento dessa palavra aqui, amados, tá? Que se é em Cristo Jesus que nós temos que manter a nossa fidelidade para que nós possamos resistir em tempos difíceis. Essa palavra perseverar, ela está dizendo aqui que nós temos que perseverar na nossa confiança no Senhor, naquilo que nós somos nele, porque aquilo que nós somos em Deus, essa perseverança naquilo que eu sou em Deus, eu não vou variar naquilo que eu sou, eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai me fazer exatamente vencer as dificuldades. E é isso que a Bíblia fala neste entendimento desse versículo aqui. E ela nos dá também 3 direcionamentos para que nós possamos manter perseverantes, nós possamos perseverar diante daquilo que nós somos em Deus. Primeiramente, amados, tá? A Bíblia nos diz que nós não podemos tirar os olhos de Cristo Jesus. É isso que fala Hebreus 2:12. Hebreus 2:12 vai dizer exatamente isso, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual 12:2, tá, meu irmão? Aí eu falei 2:12, mas é 12:2, tá? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amados, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus, nós temos a certeza que com Ele nós também venceremos toda e qualquer dificuldade. A luta que você passa, né? A dificuldade que você passa, o medo que você tem, aquilo que você almeja para a sua vida, que irá trazer solução para os seus problemas, que muitas das vezes nós, na nossa limitação humana, nós não temos esse entendimento. Às vezes nós olhamos para os lados, nós não encontramos saída, nós ficamos perdidos diante das tribulações, do sofrimento, daquilo que nós estamos passando, nós não sabemos o que fazer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas quando nossa vida está em Cristo Jesus e nós estamos olhando firmemente e constantemente para Ele, nós vamos ali
perseverar. E essa perseverança nele, ele vai trazer para nós, em tempo oportuno, a vitória também. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele disse: Senhor, que eu vá até onde você está, até onde o Senhor está. E Pedro saiu andando sobre as águas. Pedro era uma pessoa assim como eu, como você. E ele conseguiu esse feito de andar sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, que ele olhou para o tempo, olhou para a situação que estava ao redor, ele começou a afundar. Então, amados, se nós queremos resistir nas dificuldades, a nossa vida tem que estar em Cristo Jesus e nós temos que estar olhando firmemente para Ele, para que nós possamos alcançar a vitória. Segundo, amados, perseverar é não desistir quando nós somos disciplinados por causa das nossas falhas. Vamos ler Hebreus 12, versículo 5, a parte final, e versículo 6. Hebreus 12, versículo 5, a parte final, e o versículo 6 vai dizer assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Amados, nós, quando perseveramos no Senhor, a nossa natureza é uma natureza tendenciosa ao pecado, ao erro, à falha, ao deixar a desejar, a não cumprir muitas das vezes aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. O único perfeito que cumpriu toda a Escritura foi Cristo Jesus. Nós não conseguimos chegar 100% dessa perfeição, mas nós podemos nos aproximar o máximo que nós podemos para tentar ser o mais perfeito possível e perseverar nessa fidelidade ao Senhor. Mas acontece, amados, que ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes, não é somente um mar de rosas. Às vezes nós somos repreendidos pelo Senhor. Às vezes Deus usa o pastor, Deus usa outra pessoa para nos repreender. Às vezes Deus usa a nossa mãe. Às vezes Deus usa os mais velhos, uma outra pessoa, o nosso patrão, quem sabe o professor, para nos repreender. E o que acontece é que muitos não aceitam a repreensão. Não aceitam. E alguns, quando estão no caminho da santidade, ou seja, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, que são repreendidos, que é uma repreensão necessária para que a pessoa continue firme, produzindo frutos naquilo que Deus deseja para ele, a pessoa desanima e não quer mais continuar. Isso muito acontece, amados. Aqueles que estão desanimados por alguma coisa, desistiram do caminho do Senhor por conta de algum desânimo, amados, não tem como perseverar diante do Senhor, diante dessas desistências por causa de exortações, por causa de uma palavra dura que ouve. Nós somos cristãos para vencer com fé toda e qualquer dificuldade. Nós não somos cristãos cristais que quebramos por qualquer coisa. Nós temos que perseverar, porque a repreensão é para os filhos de Deus, a quem Deus ama. E você é um amado do Senhor. E se Deus repreende é porque Ele quer o seu bem e quer o melhor para você. Terceiro, amados, quando nós vivemos em paz com todos e buscamos a santidade. Vamos ler Hebreus 12, 14. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em paz com todos. Grande dificuldade nos dias de hoje.
Porque é muito egoísmo que nós vimos, amados, nesse mundo. As pessoas estão querendo passar por cima uma das outras para alcançar os seus objetivos. As pessoas não pensam no prejuízo do próximo, querem saber do seu lucro de alguma forma. Portanto, fazem aquilo que é de errado para alcançar os seus objetivos. E assim vão rompendo relacionamentos, assim vão se distanciando um dos outros, e essa não é a vontade de Deus. Não é a recomendação de Deus. Às vezes, amados, porque a gente quer manter o nosso pensamento e não aceitar pensamentos contrários, diferentes, nós nos distanciamos das outras pessoas, rompemos relacionamentos, casamentos são desfeitos por causa disso. Filhos vão embora porque não querem ouvir os pais. E muitos outros relacionamentos são rompidos por causa disso. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Nós temos que olhar para o outro, se colocando abaixo do outro, achando que sempre aquela pessoa é mais do que a gente e merece todo o respeito. Amados, hoje a homenagem é para as mamães, Dia das Mães. Mas quantos lares, quantas casas, quantas famílias nós vemos que o filho não fala com a mãe, que o filho não fala com o pai, e grandes dificuldades têm, e querem estar na igreja, louvando ao Senhor, querem estar na igreja, levantando as mãos, chorando por causa dos louvores da palavra, e querem alcançar de Deus a graça e misericórdia. Não tem como, amados, não tem como. Quantos relacionamentos de esposa, marido e esposa, os cônjuges, desentendimento entre eles, um não aceitar o outro, o posicionamento do outro, um não aceitar o que o outro fala, quer manter o que acha que é certo e não quer abrir mão para que o outro possa falar, se posicionar, ou então respeitar o outro, e vive de relacionamentos rompidos, e chega na igreja, acha que é de Deus. Amados, não é isso que Deus quer. Ele está dizendo que nós temos que estar de bem com todos. Estar de bem com todos, procure viver em paz com todos. E segundo, busque a santificação, se separe para Deus. Busque ao Senhor, medite na sua palavra, ore ao Senhor, faça as coisas certas que Deus manda, para que você vá se santificando, se separando cada vez mais para o Senhor. Não se contaminando com as outras coisas. Porque, do contrário, amado, você não verá ao Senhor, é o que diz a palavra. E quando nós não vemos o Senhor, como é que eu posso dizer que eu posso permanecer, que eu permaneço na presença dEle? Eu posso achar que eu permaneço, mas Deus não vai estar em mim. Conforme diz a palavra, né? Aqueles que vão em busca do Senhor, quando a porta se abre e bate lá, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, que eu não os conheço, mas eu pregamos no teu nome, falamos no teu nome, apartai-vos de mim. Então, amados, que nós possamos estar de bem com todos, junto de todos, porque perseverando no Senhor, sendo fiéis a Ele, nós vamos vencer a toda e qualquer dificuldade, resistir em tempos difíceis, amados. O escritor da carta aos Hebreus nos fala também que na dificuldade, o fiel, ele precisa ter fé. E diz parte do versículo, mas o meu justo viverá pela fé. A característica principal na vida de um cristão é a fé. Se uma pessoa que se diz que é de Deus e não tem fé, é duvidoso. Se uma pessoa que se diz de Deus
tem uma fé vacilante, a palavra de Deus diz que nada ele vai conseguir. A característica, amados, do cristão é ter fé. É ter fé. Porque se nós não tivermos fé, vai ser impossível agradar a Deus. É o que fala a palavra em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a definição de fé, amados, é algo que contradiz a realidade que nós vivemos. Porque eu olho aqui e enxergo muitas coisas. Mas o cristão tem que viver pela fé, olhando aquilo que não existe. Viver pela fé é seguir uma vida tendo a certeza que aquilo não existe, vai chegar, vai vir a realidade, para que nós possamos resistir, para que nós possamos vencer a toda e qualquer dificuldade. Qual é a definição de fé? É a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não se veem. Essa é a definição de fé. E a fé, ela nos impulsiona a crer no que não existe. É como se fosse uma luta cega para nós, carnais. E os outros podem até zombar de você. Os outros podem até não acreditar em você. Os outros podem até falar e brincar, zombando de você, porque você é um homem, uma mulher de fé. Mas o importante é você manter a sua fé. Como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. O caso, amados, é que muitos invocam o nome fé e dizem que tem tal fé, mas não produzem, não mostram na realidade o efeito, os frutos dessa fé. Não é qualquer um, amados, que pode dizer que vive pela fé e espera e vê as coisas acontecer pela fé. A fé, amados, é aquela certeza que nós temos daquilo que não vai, aquilo que não existe, que está para chegar, mas nós não vemos ainda, e nós nos mantemos firmes aqui. E no tempo de Deus, as coisas acontecem para trazer a alegria para as nossas vidas. Diferente de quem não serve ao Senhor, que diz que tem fé, ela não consegue enxergar pela fé, mas diz que tem a tal fé, mas nada acontece na vida dessa pessoa. E a palavra de Deus nos fala isso. Se nós lermos Abacuque 2, versículo 3 e 4, ela vai nos falar isso, baseado nesta passagem desse versículo 38, que o justo vive pela fé. E eu gostaria de ler com você Abacuque 2, versículo 3 e 4. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aqui é uma parte, versículo 3, tá? Aqui é uma parte. A visão está para se cumprir e vai acontecer. O que o profeta está falando aqui, amados, é que aquilo que Deus disse que vai acontecer na nossa vida, espere, porque no tempo certo vai se cumprir. A palavra de Deus fala, amados, que os propósitos de Deus não são impedidos. Os propósitos de Deus não são impedidos de acontecer. A palavra de Deus, amados, ela nos fala que no tempo certo as coisas vão acontecer. A palavra de Deus nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no tempo de Deus,
determinado por Ele, as coisas vão acontecer na sua vida. Sabe aquilo que você está esperando? Que você ainda não consegue enxergar? A nossa visão pela fé, tenha certeza que no tempo devido ela vai acontecer na sua vida. E vai trazer a vitória para você. Talvez não seja como você tem imaginado, como você tem pedido, mas Deus vai fazer grandiosas coisas na sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E assim nós devemos crer. Mas o versículo 4 de Abacuque 2 nos vai falar algo interessante, amados. Olha só. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Amados, as coisas de Deus acontecem. Mas ela vai depender de duas questões. Dois direcionamentos. Aqueles, amados, que vivem de forma orgulhosa, que vivem de maneira a fazer aquilo que é errado perante o Senhor, vive uma vida desregrada, vive a cometer pecados, vive a cometer e a fazer as coisas da qual o Senhor não se agrada. Amados, essa pessoa pode até entender a fidelidade de Deus, mas ele não vai ver o agir na vida dele, porque ele está longe do Senhor pelas suas obras. Não é o que fala em Isaías? Né? As mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados, mas os seus pecados fazem separação de Deus. Então aqueles que andam de forma errada, os orgulhosos de coração, por mais que professem a fé, não vão ver o efeito dessa fé em suas vidas. Mas o justo viverá pela fé. E ele vai ver realizado na sua vida aquilo que Deus tem preparado para ele. Porque assim, Deus diz na sua palavra, e Deus cumpre, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas no tempo dele, da maneira que Deus é, as coisas vão se cumprir pela fé na vida do justo, que vive pela fé, a esperar em quem? Em Deus. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor Jesus Cristo, a sua fidelidade está em Cristo Jesus, e ele vai resistir em todo e qualquer tempo difícil. Amados, volto a repetir e volto a insistir. Não sei o que é que você está vivendo nesse momento, além dessa pandemia. O problema que você tem vivenciado, aquilo que tem entristecido o teu coração, aquilo que tem te desanimado, as perseguições que você tem sofrido, aquilo que tem trazido ao teu coração angústia, lamento, ansiedade. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, né? Talvez um problema em família, um problema com o filho, um problema com o cônjuge, um problema de saúde, um problema profissional. Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, amados. Se você é fiel a Deus, se você tem buscado servir ao Senhor com fidelidade, se você tem buscado perseverar no Senhor, independente de qualquer coisa que se levante contra, você está ali firme, perseverando, você tem caminhado pela fé, amados, saiba que no tempo de Deus, da maneira dele, ele vai trazer para a sua vida a vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A palavra de Deus diz, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Amados, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e a certeza pela fé que as coisas vão acontecer.
Amados, Deus não desampara os seus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar firmada no Senhor. Nós temos que estar na rocha ali e perseverando diante de toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta, porque é o Senhor que vai trazer a vitória para nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E não importa qual seja a tua luta, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está te afligido, no Senhor você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Basta que a sua vida esteja nele e você seja fiel a ele, para que você possa resistir a toda e qualquer dificuldade. A toda e qualquer dificuldade. Amados, eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, que você faça isso agora. Que você possa, no nome de Jesus, confiar no Deus poderoso, grandioso, que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, Ele conduz os nossos passos, para que nós, no tempo dele, nós alcancemos a vitória. Entrega a tua vida para o Senhor. E se a sua vida já pertence a Ele, se mantenha firme. Não olha para as dificuldades. Não tenta desanimar. Não tenta abandonar a tua fé. Não tenta abandonar aquilo que você já é e já alcançou. Persevere. E o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Abençoa, Pai, a todos nós. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Ser conosco, Senhor. Nos ajuda a vencer, Senhor. Estamos sofrendo, Senhor, diante de tantas coisas ruins. Estamos sofrendo, Senhor, diante de tanto sofrimento causado, Senhor, por esse vírus e pelos demais problemas, ó Pai, do qual nós temos vivenciado. Mas assim diz a Tua palavra, Senhor, se nós nos mantermos fiéis a Ti, Senhor, nós vamos vencer a toda e qualquer dificuldade. E eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que todo aquele, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor, que coloque a sua confiança em Ti, Senhor, e espere no Teu tempo, Senhor, o Teu agir, o Teu providenciar, para que ele creia, Pai, e possa ver com alegria a vitória que o Senhor irá trazer, Senhor. E aqueles que ainda, Pai, não entregaram a sua vida para o Senhor, aqueles que de alguma forma estão distanciados, Senhor, do Teu caminho, que o Espírito Santo de Deus os traga de volta, e eles possam, Pai, continuar perseverando no Teu caminho, para que assim, Pai, alcance a vitória no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos, no nome de Jesus. Cuida de todos nós, nos trazendo, Pai, a alegria e a paz ao nosso coração, sabendo, Pai, que no final de tudo, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Quero agradecer, amados, a vida de todos. Quero aqui fazer menção daqueles que nos acompanham nesta noite. E no nome de Jesus, nós possamos nos alegrar com aqueles que nos acompanham. Eu tenho dito que, através dessa transmissão, nós temos alcançado muitos lugares, né? E, de alguma forma, você deixando a sua mensagem, o seu pedido de oração conosco, nós vamos fazer menção de você aqui, e nós vamos, no nome de Jesus, estar orando pela sua vida, pelo seu pedido de oração, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. E eu quero agradecer pela sua atenção, quero agradecer pela sua vida, no nome de Jesus, seja lá onde você estiver, aqui em Itaituba, fora em algum lugar, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, grandemente, né? Vamos ver aqui, pedido de oração e pessoas que estão online, né? A Valmira Cassiana está dizendo assim: vamos mais uma vez prestar culto e louvor, exaltação e adoração ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ana Lúcia Lima dos Santos,
graça e paz, amados, né? A Heloísa Prudêncio, graça e paz, boa noite. Ana Célia, graça e paz, amados. A minha mãe, Tereza Brito, né? Para todas as moças e rapazes que cantam fazendo os louvores de Deus, que Deus o abençoe, né? Ao Eliakim, né? Que Deus abençoe, os meus parabéns, adoro ouvi-lo, um abraço, a minha mãe está mandando para você, Eliakim, né? Que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, né? Para que nós possamos nos alegrar mais e mais. A Linéia aqui está dizendo que está com saudade da igreja. A Cleuma está aqui nos falando com todos nós. Graça e paz, né? Nosso irmão Warley também está participando. Nossa irmã Nilda também está nos assistindo, juntamente com a sua família. O Ayrton está mandando um alô também para todos aqui. Nossa irmã Aldaleia, né? Souza. Graça e paz, irmão. Boa noite. Nosso irmão Flávio Silva também está dando boa noite para todos nós aqui. O Joaldo também participando conosco. Nossa irmã Eliane também está dando um alô para todos nós. Guilherme, deixa eu ver aqui, cadê? Meu Jesus. Acho que mandaram aqui, mais aqui, acabou que eu... Está aqui. Guilherme Alexandre Cassiano Alves, né? A família do nosso irmão Cassiano ligado na Bahia. Nossa irmã Ana Luzia Tavares, graça e paz. Nossa irmã Vancleia, nosso irmão Jaime, a Elsla. Eu quero pedir oração pela minha família, a irmã Nilza, graça e paz. Cada vez nós somos provados, é uma chance de crescer. Nossa irmã Rosângela Oliveira, graça e paz. A nossa irmã Glauciane Pinto, graça e paz. Débora Jordânia Alves, né? Um grande abraço aos meus amados irmãos. Solange está dando uma boa noite também para todos. Nosso irmão Antônio, boa noite. Nossa irmã Janete também está falando com todos nós. A nossa irmã Graça Brito, né? Quão grande é o meu Deus, graça e paz. Rai Pinto, graça e paz. Jorge Luiz Machado, boa noite aos meus irmãos. Nossa irmã Vilce, graça e paz, né? Estou feliz por ouvir a palavra de Deus. Nossa irmã Eliane Ferreira, Gilberto e Eliane estão assistindo. Nosso irmão Jefferson e a Vancleia, graça e paz. E oferecer este culto em ação de graças pelos 12 anos de casado. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida de casado, no nome de Jesus. Nossa irmã Rosângela Farias, graça e paz. Nossa irmã Linéia, também graça e paz. Melquisedeque também está deixando um alô. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a vida dos demais que estão nos ouvindo, que